Uma boa noite a todos, meus caríssimos irmãos do Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto. É uma alegria muito grande estarmos conversando neste momento para trocarmos algumas ideias a respeito dos ensinamentos de Jesus. E antes de darmos início, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Aloísio Sônego, eu sou trabalhador voluntário da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara e gentilmente recebi este convite para estarmos conversando esta noite sobre uma passagem muito importante do Evangelho de Jesus. E antes de darmos início, nós gostaríamos de abrir uma página do livro Minutos de Sabedoria. Uma página que abrimos anteriormente e achamos muito oportuna por esses momentos que estamos vivendo. Está no item 181. Não perca o seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca o seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca, quando os discípulos o chamaram. Nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Mensagem magnífica, sempre termos o Mestre Jesus ao nosso lado. Então, neste momento, eu convidaria a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, nos recolhermos em prece, em oração, junto ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa nos amparar neste momento, nos dar a calma, a tranquilidade tão importante em nossas vidas, que os nossos guias, conselheiros, protetores espirituais estejam ao nosso lado em todos os momentos, nos protegendo, nos amparando, dando-lhes a cada um de nós a tão necessária paz de espírito. Rogamos, Senhor, que nos dê a inspiração para que possamos falar ao fundo aos nossos corações, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que estamos buscando. E o Mestre mesmo disse, quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, que Ele estaria presente. E assim, Senhor, sabemos da Sua presença entre nós, sabemos da Sua magnitude nesses momentos cruciais por que passamos e que não nos desampara. Rogamos, Senhor, que olhe por todos nós, pelos dirigentes desta casa de oração e trabalho, por todos os trabalhadores que, mesmo momentaneamente distantes do convívio físico, certamente estão enlaçados pelo laço do Espírito. E assim, Senhor, agradecidos por esta oportunidade de aqui estarmos, rogamos que possa nos dar uma noite de paz e harmonia. E o fazemos com a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, à medida em que vamos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos, porque Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Dando início, então, ao nosso bate-papo, nós escolhemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Uma passagem que está contida no capítulo
9 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, a mensagem ditada por um espírito amigo em Havre de 1862, intitulada A Paciência, eu gostaria de dizer por que exatamente nós escolhemos este tópico, esta passagem. Uma passagem relativamente pequena, mas uma mensagem tão profunda. O espírito amigo, e vejam a simplicidade desse espírito, ele não se intitulou com nenhum nome grandioso, nenhum nome de destaque, não. Ele se intitulou apenas como um espírito amigo. E o que ele vai dizer a nós? A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola, dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Mas há uma mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 nadas que são picadas de alfinete, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Fantástica essa mensagem, irmãos. Muito, muito, muito fantástica. Eu posso dizer uma coisa muito interessante, que antigamente, quando a gente abria o Evangelho para fazermos o culto do Evangelho do Lar, e caía esta mensagem da paciência, acontecia uma situação interessante. Quando ele falava que a vida, ela compõe-se de 1000 nadas, de pequenas agulhadas, como são pequenas alfinetadas que vamos levando, que por pequenas que sejam, elas acabam por ferir. Então vejam como que é interessante. Se nós, em um determinado momento, levamos uma pequena espetada no dedo, simples, é fácil, passa rapidinho, uma pequena alfinetada, nada demais. Mas se você leva uma, leva 2, leva 3, leva 4, leva infinitas furadas no dedo, aquilo acaba por realmente ferir. E nós temos um exemplo muito claro. Quando a gente dá uma trupicada, bate o pé, bate uma parte do corpo, o braço que seja, em determinado lugar, e aí ficou dolorido. O que vai acontecer? Dali a pouco parece que a gente vai bater no mesmo lugar, e então aquilo fica muito maior do que a primeira vez. Quando a gente morde a língua, por exemplo, afoito, agitado,
como sempre estamos, e a gente acaba comendo com muita pressa e acaba mordendo a língua, ou mordendo por dentro do lábio. O que acaba acontecendo? Ah, não vai demorar 2 ou 3 vezes, vamos morder de novo no mesmo lugar. E como dói, e como demora a passar. E por que nós estamos trazendo esses exemplos corriqueiros do nosso dia a dia? Para mostrar que as dores que nós vamos encontrando pelo caminho, elas acabam machucando. Mas não é só o nosso corpo. Ela machuca a nossa alma. Machuca lá no íntimo, no nosso espírito. Aquelas dores que não adianta um analgésico, uma pomada para passar. É uma dor muito mais difícil. Aquela dor que está no fundo do nosso peito. Então, quando Jesus recomenda que tenhamos paciência, e o que seria a paciência? A ciência da paz. Se quisermos ter paz de espírito, que é o grande tesouro, aquilo que mais devemos buscar na nossa vida, não os tesouros da riqueza, do poder, essas coisas ficam. Não tem poder, não tem tesouro maior do que o tesouro da paz de espírito, da paz de consciência. E a paciência é esta ciência da paz. Me lembro agora, nesse exato momento, da passagem que André Luiz conta, né, da água da paciência. Como é importante, muitas e muitas vezes, nós utilizarmos da água da paciência. E a gente esquece, né? Nós somos afoitos. Estamos rapidamente respondendo à altura aquelas ofensas que nos fazem, porque nós somos humanos. Passamos por essas dificuldades do nosso caminho e elas fazem parte da nossa vida. Mas lembre aquele ditado que fala: conte até 10. E se precisar, conte outra vez. Então, se às vezes tivermos que responder a uma ofensa, alguma situação de alguém que nos incomoda por uma determinada situação, lembremos da água da paciência. Tomemos um gole de água e deixemos, antes de engolir a água, na nossa boca, fechada. E vamos fazendo uma prece. Vamos fazendo uma prece até nos acalmarmos, até nos asserenarmos o nosso espírito, para depois podermos ingerir a água. Mas a paciência não é fácil. As pessoas costumam dizer: eu perdi a paciência. Engraçado. Se nós tivéssemos paciência, nós não perderíamos. Certamente que não. Então a gente só perde, não é que perde, nós não temos a paciência, nós não adquirimos ainda o dom da paciência, a ciência da paz. E eu costumo dizer uma coisa muito interessante, que significa, uma frase de efeito que nós devemos utilizar costumeiramente: eu quero ser feliz ou ter razão? Vejam, muitas pessoas querem ter razão a todo custo, a custo inclusive da sua paz de espírito. E podemos ter a certeza, sem sombra de dúvida, que por maior que seja a discussão e por mais que tenhamos saído vencedores de uma discussão, podemos ter a certeza, não vamos ganhar nada com isso. Se nós tivermos uma discussão pela manhã, o nosso dia vai ser terrível, vai nos importunar, vai trazer uma angústia, uma dor no íntimo dos nossos corações. Por isso, é muito melhor buscarmos a nossa felicidade, porque a felicidade é sinônimo de dever cumprido. Esta felicidade não tem preço. Quando a gente pode chegar no fim do dia,
colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, fazermos a nossa prece, agradecendo o dia que tivemos, porque quantos de nós vamos dormir aturdidos pelos acontecimentos, pelos noticiários, não fazemos a preparação tão importante para o nosso desprendimento momentâneo do corpo? Nós que somos espíritas sabemos que todas as noites, se tivermos feito a nossa preparação, nós podemos sim irmos para lugares melhores de aprendizado, de conhecimento, buscar retemperar as nossas energias. Mas quantos de nós sequer conseguimos atingir meio metro de desprendimento? Olhe lá. Ou quantos outros até que acabam indo para lugares viciosos e acordam depois, no dia seguinte, mal-humorados, com aquele gosto amargo na boca, não sabe nem por quê. Porque não fez a devida preparação, porque não fez o devido recolhimento íntimo antes de buscar os braços de Morfeu, como diz na poesia. E pela manhã, eu costumo perguntar assim, qual a primeira coisa que nós fazemos ao acordar? As pessoas costumam dizer, abrir os olhos. É claro, obviamente, abrir os olhos. Mas, após abrirmos os olhos, respirarmos profundamente, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de crescimento, por mais uma oportunidade de conhecimento, porque nós não estamos aqui de passagem, nós não estamos aqui para deleite, nós estamos sim para crescermos, para evoluirmos, para melhorarmos. Essa é a nossa razão, é para isso que estamos aqui. Nós viemos a este mundo para evoluir. E se nós sairmos das mãos do Criador, espíritos simples e ignorantes, já não mais somos simples e ignorantes. Nós que costumamos dizer que temos 5 minutos de doutrina espírita, a gente não pode mais alegar ignorância. A gente já tem o conhecimento. A gente tem o conhecimento do Evangelho. Então, falar é muito fácil, difícil é colocar em prática. E muitas vezes a nossa paciência é colocada à prova. Quantas e quantas vezes a paciência nos colocada à prova? É o momento, então, que estamos reclusos. Neste momento de isolamento social e que a gente recomenda que as pessoas façam exatamente esse isolamento, atendamos às leis das autoridades. Jesus mesmo, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós estamos encarnados, é o momento de estarmos vivendo nas leis, segundo as leis da matéria. Não podemos sermos incautos, despreocupados da vida como se não fosse real. Somos responsáveis, sim. Temos a nossa responsabilidade. Agora, se estamos, então, nesses momentos de recolhimento íntimo, e cada um de nós reage à sua maneira. Não é porque somos espíritas, então eu estou tranquilo, eu estou sereno, eu não tenho um problema porque eu já atingi um grau de evolução. Não. Ser espírita não é ser melhor que ninguém. Muito pelo contrário, há muitos irmãos de outras denominações religiosas, ou até irmãos que que dizem até ateus, que não acreditam em Deus, eles falam, não acredito em Deus, graças a Deus. Eles podem fazer muito mais do que nós. Estarmos falando é fácil demais. Difícil é colocar em prática. E quando a gente está em sistema de isolamento junto aos nossos familiares, que são aqueles entes que a espiritualidade que nós mesmos
buscamos nos recolher com eles no nosso lar? Se nós viemos todos juntos, estamos aqui por uma razão, para acertarmos as nossas arestas. Então vejam, quando a gente está nessa situação, eu costumo dizer que a gente começa a descobrir os nossos fantasmas, aquelas sombras que trazemos ainda dentro de nós e que a gente desconhecia ou fazia que desconhecia. Porque nós, vivendo atribulados, correndo para cá e para lá, não dava tempo de vivenciarmos aquelas situações, de vivenciarmos as situações mais íntimas. E quando a gente se depara com os nossos fantasmas, com as nossas sombras, aí ficamos apavorados, porque não imaginávamos que tínhamos tamanho paura lá dentro de nós, tamanho medo. E quando a gente se depara, então, com os fantasmas dos outros, aí fica difícil. Porque se já é difícil domar as nossas más inclinações que vêm à tona nesses momentos, quanto mais em contato com o do outro. E o que Jesus recomenda a nós? Acalmai-vos, acerene o coração, busque o lenitivo da prece, da oração, do culto do evangelho no lar, que a gente às vezes acaba esquecendo de fazer ou fazendo de qualquer jeito. É importante que a gente tome consciência disso. Eu estava pensando, inclusive, quando eu estava falando dessa situação dos fantasmas, nos nossos fantasmas, né? Ou como que é interessante essa situação. Quando eu me tornei espírita, e a gente quando se torna espírita, porque eu vim de uma outra religião, muito tempo atrás, claro, né? Mais de 30 anos que eu sou espírita, a gente normalmente pega o evangelho assim, mas a gente gosta de ler romances. E eu lembro que o primeiro livro que eu li de romance, o livro Senzala. E como foi interessante. Quando a gente está lendo um livro, um romance, é natural que a gente se identifique com um personagem. E a gente escolhe normalmente o personagem principal para se identificar. Então você está lendo, você está imaginando aquela história, você já está imaginando aquele personagem vivendo toda aquela sua trajetória de evolução. E quando você termina o livro, quando eu terminei o livro, foi uma coisa interessante. Eu me senti o verdadeiro espírito de Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, encarnado aqui na Terra. Me senti um verdadeiro missionário. Nossa, eu estou aqui à missão. Eu estou aqui, já atingi o alto grau de evolução, estou aqui numa missão. Lê do engano da nossa parte. Por quê? Porque não é nada disso. Não deu 2, 3 dias, já deu uma trupicada, já. E aí caiu a ficha, né? Como costumamos dizer. Caiu a ficha. Porque não é que estamos lendo um livro que somos aquilo. Nós estamos tendo conhecimento. Mas a prática só por meio das nossas vivências. Então a gente fala assim, ter paciência com aquele que Deus nos colocou no caminho, sim, mas também precisamos da caridade e da paciência deles, dos nossos familiares, para conosco. E vejam, eu estava nessa análise da paciência, eu cheguei numa tríplice questão, que nós temos que ter paciência para com os nossos semelhantes, para aquelas pessoas que nos são mais caras, para os nossos entes queridos que estão ali no nosso dia a dia, ou aquelas pessoas que estão no nosso ambiente de trabalho, que temos que costumeiramente desenvolver a paciência. Além disso, nós precisamos da paciência
dessas pessoas para nossas imperfeições, que somos imperfeitos, não somos espíritos puros, temos um largo caminho ainda a progredir. E eu poderia dizer também uma outra coisa, não só paciência nossa para com os nossos semelhantes, paciência dos nossos semelhantes para conosco, mas a paciência de nós para conosco mesmo. Porque às vezes a gente fala, poxa, nem eu me aguento. Se a gente não se aguenta, imagina o outro que está ao nosso lado. Nós vamos transformar os nossos familiares, às vezes, em espíritos puros. E nós temos que aprender a fazer as nossas reflexões. Vejam como é importante fazermos as nossas reflexões. Não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para progredir, já estava dizendo. E eu costumo, nas casas que a gente tem falado, é a primeira vez que eu converso com os irmãos aí de Gavião Peixoto, mas eu costumo dizer que nós temos 2 lugares que nós temos as nossas pedrinhas no sapato. Sabe? No nosso ambiente de trabalho e no nosso lar. Ah, mas aquela pessoa, o meu chefe, o meu subordinado, ou a minha esposa, o meu filho, o meu marido. É sempre o outro que é a nossa pedrinha no sapato. Mas será até que ponto não estamos sendo nós a grande pedra no sapato dos nossos companheiros de trabalho ou dos nossos familiares? É fácil colocar a culpa no outro. Tem um ditado que fala, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Fácil, né? Colocar a culpa no... A gente tem sempre uma justificativa. Nós somos sempre rápidos para julgar o próximo. Ah, o outro fez isso, fez... Não, eu fiz isso porque ele me fez aquilo, me falou aquilo outro. Claro. Eu sou prático, né, para responder desse jeito. Mas buscar o seu interior é o momento de buscarmos a nossa melhoria. E se nós estamos nesses embates, costumo dizer também que cada um de nós, nesta encarnação, nós chegamos aqui na Terra na condição de pedras brutas. Daquelas pedras que usa para fazer o asfalto, o basalto, aquela pedra preta, pontiaguda. E somente com o atrito que nós vamos aparando as nossas arestas. E ainda não sairemos daqui, desta encarnação, como um brilhante. Estamos muito longe de sermos um brilhante. Mas, se conseguirmos sair daqui como um pedregulho roliço, sem as nossas arestas, que bênção, que maravilha, que gratidão desenvolvermos esta paciência para com os nossos semelhantes, para com os nossos entes queridos. É de fundamental importância procurarmos aparar as nossas arestas, que elas estão ali para ser aparadas. Porque ela de bater uma com a outra vai se arredondando. Então, é o momento de buscarmos a nossa reforma íntima. Esses momentos que estamos passando não são por acaso, não. Não estamos passando toda essa situação. Não. Existe uma razão. E cada um de nós, individualmente, vai saber o que levou, o que está fazendo desta passagem. Cada um de nós tem que sair daqui desse momento melhores. Porque se estamos encarnados nesta fase do planeta, não foi por acaso. Não foi por acaso. Cada um de nós sabia antecipadamente que ia passar por isso. E não vai ser a primeira, como já aconteceu outras pandemias no passado, e nem será a última. É importante que a gente vá se fortalecendo
para passar por as dificuldades. Com muita fé em Deus, lembrando na mensagem do Minuto de Sabedoria, que aquele momento que os discípulos estavam temerosos, Jesus dormia, a tempestade balançava o barco, eles acordaram o mestre e Jesus acalmou a tempestade. E Jesus perguntou aos discípulos: homens, onde está a vossa fé? E esta é a mensagem que eu deixo para a nossa reflexão da noite. Espíritas, onde está a nossa fé? Eu agradeço imensamente pela oportunidade de estarmos conversando ao vivo com os irmãos aí do centro de Gavião Peixoto, que gentilmente, um abraço fraterno para o Brás, para a Sônia, que nos convidaram. E eu gostaria então, neste momento, de convidar a todos para o nosso encerramento, que possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos ao nosso lado a figura meiga de Jesus. Sim, neste momento Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, e a gente pode falar para ele: mestre, aqui estamos. Estávamos antes com o coração aflito, mas agora, depois desse contato com a sua doutrina, com as luzes do seu evangelho, nos sentimos mais tranquilos, mais serenos. Quão importante, Senhor, estarmos no seu aprisco de luz, que mesmo disseste, Senhor, de todas as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E somos nós, Senhor, essas suas ovelhas, ora perdidos, ora aturdidos, mas retornando ao aprisco de luz. Dá-nos, Senhor, uma noite abençoada de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Que possamos levar cada um para os nossos lares, junto aos nossos entes queridos, toda essa energia de paz, de amor, de serenidade, e que ela se transcorra durante toda a semana. Graças nos damos, Senhor, pela oportunidade deste trabalho em benefício de nós próprios. Certamente cada um dos irmãos tem um pedido muito particular a fazer ao Mestre. Seja para um ente querido que está passando por dificuldade, seja para um outro que está acamado, doente. Vamos elevar então o pensamento, pedindo que a equipe espiritual possa amparar esses corações, na certeza que o Mestre está no leme de nossas vidas. Agradecidos então pela oportunidade da reunião, pela presença de Jesus em nossos corações, nós fechamos com a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Muita paz a todos.